Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dedicas-te. O meu nome é Inês Joaquim e sou a diretora do Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social, o DICAS, da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. E hoje, à semelhança dos episódios anteriores, não nos foi possível gravar esta entrevista presencialmente, pelo que peço desde já desculpa se existir alguma interferência com a qualidade do som. Como bem sabem, ou talvez não, hoje, dia 7 de Abril, celebramos o Dia Mundial da Saúde. E deixem-me que vos diga, nunca a saúde foi um tema tão em voga e importante para a humanidade. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a cobertura de saúde de uma pessoa nunca deve depender da sua riqueza ou de onde ela mora. Mas, todos os anos, cerca de 100 milhões de pessoas são levadas à pobreza devido a custos com serviços de saúde. Além disso, mais de 800 milhões de pessoas gastam 10% do seu rendimento neste tipo de cuidados. Mas, números à parte, deixem-me apresentar-vos o nosso convidado de honra deste mês, o Dr. João Antunes, e que vem em representação da organização Médicos Sem Fronteiras para nos falar um pouco mais sobre o objetivo número 3: saúde de qualidade. O Dr. João Antunes é um profissional humanitário versátil, com vasta experiência em gestão de coordenação de projetos de emergência em campo, com forte historial de formação e capacitação de pessoal nacional e internacional e experiência em trabalhar com diferentes interlocutores na Europa e em África. Trabalha nos Médicos Sem Fronteiras desde 2005, sendo que nos últimos anos foi coordenador de emergências em diferentes contextos humanitários e em missões como a epidemia do ébola na Serra Leoa, a epidemia da febre amarela em Angola, refugiados no Ruanda e no Sudão e de violência e deslocados internos na Nigéria pelo grupo Boko Haram. Dr. João Antunes, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gostava imenso de iniciar esta conversa, perguntando-lhe como é que surgiu este desejo por se juntar aos Médicos Sem Fronteiras e qual foi o momento mais impactante que experienciou. Bom, antes de mais, obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a conversar hoje com vocês. Estou aqui também em nome próprio, pronto, e também em representação da Médicos Sem Fronteiras Portugal. Acaba por ser uma organização que está, apesar de estamos a comemorar o nosso 50º aniversário este ano, em Portugal ainda tem muito pouquinho tempo. E era um bocadinho por este o nosso objetivo de estar cá, de falar em discurso direto, em testemunho direto, um bocadinho de organização. E eu, pronto, posso também acrescentar a minha experiência pessoal, aquela que referiste na nota biográfica de entrada, e depois, pá, um bocadinho complementar isso então agora. Na verdade, eu quando pensava nisto das ONGs e nas relações humanitárias e tal, sempre tinha essa noção de que é algo que era só para médicos ou para profissional de saúde e que era um pouco mais um regime de voluntariado, algo que nós fazíamos por algum tempo curto, em alguns países, mas não era assim, um setor quase profissional que se rege, ao menos como por regras que são idênticas a qualquer outra organização, recrutamento, seleção de pessoal, contrato de trabalho, salário, isso também era algo que eu sempre não tinha essa informação, e isso ajudou-me também que eu saí de Portugal em 2000, fui viver para fora durante alguns anos, e aqui vivi mesmo ao lado daquilo que era a sede da Médicos Sem Fronteiras em Espanha, que nesse caso é em Barcelona, e que já tive um bocadinho aquela curiosidade e tal, e comecei aí a ter o primeiro contacto, e sempre imensas pessoas a entrarem e a sair. O que me levou, o primeiro contacto, curiosamente, não foi aí, foi em 2004, eu estive em Moçambique, fui fazer uma primeira viagem mais de mochila às costas, e aí tive sim contacto, curiosamente, na zona que é hoje conhecida, né, pelo Cabo Delgado, pelas piores razões, mas na altura ainda era uma região que se podia passear e conhecer, e aí tive contacto com N organizações que trabalhavam já no terreno, né? Algumas mais com base espanhola, Médicos do Mundo, Médicos do Mundo, mas depois também outras organizações portuguesas que ainda não conhecia, e aí comecei a ficar realmente a perceber que o trabalho que muitos deles faziam era um trabalho ligado muitas vezes a atividades médicas, saúde, mais desenvolvimento, etc. Mas pronto, que era um trabalho que assim que existia, que assim que haviam pessoas que faziam disso vida, né? Eu acho que hoje em Portugal ainda não se sabe muito bem, que há pessoas que realmente que vivem e trabalham e são profissionais durante anos e anos e anos, com os N desafios que
isso possam ter. E então, para mim, eu formei-me em Economia, também era outra coisa que sempre me perguntam, como é que pode ser alguém formado em Economia estar aqui a falar de médicos sem fronteiras. Também podes explicar isso um bocadinho mais adiante, mas pronto, basicamente aquilo que me motivou foi a capacidade de termos, de estudarmos, de termos, aplicar aquilo que estudamos em algo que não é ou que não será aquilo que necessariamente vivemos nos nossos países, e isso acho que para além da experiência cultural e trabalhar em outros lugares, obviamente é uma experiência humana riquíssima, e isso também foi aquilo que me levou a trabalhar depois com a Médicos Sem Fronteiras. Comecei em 2005, em Angola, em Luís, aquilo que seria na altura, falaram ali no norte, e tenho que fazer um bocadinho o Google, falava já em epidemias, mas epidemias de outra ordem, e nessa altura falavam-se em Marburg, no norte de Angola, ali um bocadinho da fronteira com o Congo, e pronto, eu estive em 2005 a trabalhar aí, e depois em 2005 e 2006 já passo também para Luanda, para aquilo que era a resposta de epidemias de cólera. Então aí já começou um bocadinho o meu trabalho, foi a minha primeira, digamos, grande experiência, como sendo a primeira vez também nunca se esquece, não foi, não foi a melhor, porque depois também acompanhou por um processo daquilo que também é Médicos Sem Fronteiras, que é em muitos lugares, nós como nos apresentamos como sendo uma organização médica humanitária, isto é, de ação humanitária e não de desenvolvimento, isto é, trabalhamos em cenários mais de crise, e isso também tem N indicadores, que vai lá também às perguntas que creio que vamos ter a seguir. Estamos num contexto em que realmente há necessidades emergentes, mas depois quando já começa a ser a questão do desenvolvimento, já não é um pouco o nosso trabalho. E o que aconteceu em Angola? Angola tinha a guerra civil, tinha acabado ali em 2001, 2002, estava num processo de reconstrução, sempre com uma entrada de divisas muito grande, recursos naturais, era um país que estava em crescimento, e então pronto, em 2007 fechámos todas as nossas atividades em Angola, que tínhamos já mais de 23 anos a atuar no país, em toda a guerra civil. E aqui coube-me a mim, na altura era o responsável pela área financeira e área de recursos humanos da missão Angola da Médicos Sem Fronteiras, e então coube-me a mim fazer esse processo de encerramento, de despedimento. Sabem que da parte da Médicos Sem Fronteiras trabalhamos sempre com uma percentagem, cerca de 9, 8, 9% de trabalhadores internacionais, e que faz com que 90% sejam de trabalhadores locais. Atualmente são cerca de 45 mil trabalhadores que trabalham para Médicos Sem Fronteiras, logo pelas contas vai-nos levar a cerca de 40 mil pessoas que são recrutadas localmente. E então isso obviamente deixa-me um bocado, nunca é fácil, as pessoas, pronto, processo de separação da organização. A experiência que mais me marcou, e acho que aqui, pronto, completei 18 missões até 2017, antes de começar cá a estar em Portugal a abrir o escritório. Acho que todas elas, obviamente, acaba por ser uma forma um bocadinho de responder a isto, mas todas elas, obviamente, quando estás num contexto de um ébola, epidemia do ébola, sentir no terreno o que é isso, é denso. Estares em N situações, com o Boko Haram na Nigéria, também obviamente que é denso, mas para mim aquela que me marcou mais visualmente foi uma crise humanitária que aconteceu em 2011, foi conhecida pela crise do Corno de África, que era um bocadinho os movimentos já de grupos organizados armados na Somália, um bocadinho ali mais chamados de Al-Shabaab e outros mais ou menos associados, fazia com que havia uma grande insegurança naquela região, na Somália, e para além de uma seca muito grande. E então o que acontecia foi, quando nós falamos de refugiados, cerca de 300 mil pessoas que em um curto espaço de tempo cruzaram fronteiras para a Etiópia. Eu estava na Etiópia, havia um outro campo que era em Dadaab, no Quênia, que albergou, ou chegou a albergar quase 500.000 de refugiados, e eu lembro-me de uma destas imagens, que é estarmos no campo que eu chamo um campo de trânsito, ou um campo de recepção, quando as pessoas passam a fronteira entre a Somália e a Etiópia, e aquelas imagens que nós temos realmente na cabeça de
ver pessoas a chegar muitas vezes com a própria roupa vestida durante meses, que estiveram a caminhar, muitas vezes só aqueles olhos fundos, quase sem expressão, magríssimos, muitos já em estados de subnutrição muito, muito, muito grave, e quando vês essas pessoas nesses números, é algo que não esqueces nunca. Oh, meu Deus, eu estou devastada só com essa resposta. Sim. Imagino mesmo que isso seja uma experiência que marque para a vida. Obviamente que todas as missões são importantes, mas essa em concreto deve ser mesmo dura e deve mesmo custar. Bem, nem sei como é que é de passar para a segunda pergunta, porque pronto, é uma mudança radical. Mas pronto, os Médicos Sem Fronteiras, de certa forma, já têm estratégias bem estruturadas de como atuar perante uma epidemia. Como sendo que esta preparação ajudou no início do combate à Covid-19? Foi algo que, obviamente, ninguém estava preparado para isto, né? E, obviamente, que a gente sempre que temos alguma das nossas preocupações, é que se isto um dia pode acontecer, e isto um dia sempre há as teorias, mas, obviamente, nós sim tínhamos experiências a viver, não em pandemias, mas epidemias, isto é algo muito localizado, às vezes em mais de um país, mas não uma epidemia à escala global, que é isso que define uma pandemia, não é? E obviamente que havia algo, componentes que têm sempre básicas, que têm sempre a base de uma resposta a uma epidemia. Aqui é talvez a questão que foi o verdadeiro desafio e que nos levou a ter que atuar na Europa desde há muito tempo, ou eu iria dizer até que foi a primeira vez que a Médicos Sem Fronteiras atuou em muitos países europeus em sistemas de saúde avançados, na Bélgica, na França, em Espanha, em Itália, em Portugal também, e obviamente o que nós tínhamos aqui era talvez essa experiência de trabalhar com uma epidemia e sabermos que havia componentes mais ou menos comuns, que agora, obviamente, tantas vezes que fomos repetidas, já sabemos mais ou menos e estamos familiarizados com essa, ainda que às vezes há desafios em aplicar isso da teoria à prática, não é? Mas sabíamos que o planeamento, a estrutura, o planeamento estratégico, sentíamos que era algo que tínhamos aí uma voz muito ativa por esta experiência que temos. Perceber muitas vezes, a México atrás, por exemplo, naquela que foi a maior epidemia de ébola registada, depois trabalhámos nesse âmbito quase sozinhos durante algum tempo, até haver uma resposta internacional mais alargada. Em muitos destes lugares, obviamente, somos da organização quase que toma a liderança de resposta em colaboração com os governos desses países, então havia sempre dados aqui que a gente sabia, né? E eu também posso mais ou menos enumerar alguns, né? Obviamente a gente agora sabemos, por exemplo, eu quando sou um coordenador de emergência e digam, olhem, vamos tirar a Covid-19 e vamos fazer aqui uma correlação com algo que tínhamos mais experiência, por exemplo, o ébola. Né? Sabemos que quando há os primeiros casos detectados, tem sempre aquela definição de que é um caso detectado, um caso suspeito, é definido assim por uma definição de N sintomas, para ser um caso suspeito, para ser caso confirmado, tem que ser através de laboratório, lá está, através de um teste de laboratório, e através de laboratório é confirmado um caso positivo. Né? A partir do momento em que sabemos que há um caso positivo, temos de estar realmente ativos naquilo que são a detecção de novos casos, procurar casos ativamente e ir fazer um bocadinho o que nós chamamos em inglês o contact tracing, né? O rastreamento de casos, para ver quem é que contactar, as pessoas também têm que ser testadas e ver realmente, conseguir romper a cadeia de transmissão enquanto não haja demasiados casos, porque é isso que fazem. Né? A primeira vez que é um caso positivo e que estamos a fazer o rastreamento de casos, quando é um caso positivo ou um caso suspeito, temos que fazer um bocadinho aquilo que é o isolamento. Né? Tem que haver nos próprios hospitais, tem que haver a capacidade, ou nos centros de saúde, enquanto se está neste período de transição, depois saber que essa pessoa que potencialmente está infectada, depois não contagie nem só as pessoas nas suas famílias ou no seu agregado familiar e nas suas aldeias, mas também os profissionais de saúde. Agora sabemos bem o que foi a infecção de profissionais de saúde com a Covid, né? Na altura também já sabíamos que isto era um dos principais riscos, mas ter materiais de proteção individual para o profissional de saúde é perfeitamente fundamental, enquanto ainda não tens a vacina também, apesar de ser uma forma de combate,
como nós sabemos agora também, não, só a vacina não resolve, tem que haver sempre, a partir do momento em que nós estamos todos vacinados e que haja uma escassez de vacinas, pois temos que levar um bocadinho isso, nem então, depois, obviamente, temos que saber tratar esse paciente, temos que estabelecer protocolos, como é que se trata um paciente de Covid ou um paciente de ébola, sabendo que é uma doença, sabendo que é uma epidemia, sabendo que é algo novo, e aí também temos de estar sempre a adaptar-nos, estabelecemos que um protocolo, ou aquilo que é o mais próximo a um protocolo, não é? Muitas vezes, obviamente, aquilo que nós chamamos a promoção de saúde, né? Estamos a tratar no âmbito hospitalar, mas obviamente como prevenção temos a prevenção de saúde, começamos a promoção, as melhores práticas, lá está, distanciamento físico, um, as mãos, as máscaras, mas também não é só isso, é explicar um bocadinho como é que a doença se propaga, explicar, ouvir as pessoas, as dúvidas, um bocadinho isso também que tenhamos mais ou menos em causa. E a quinta, digamos assim, tirando a vacina, pomos sempre uma componente extra, a quinta, digamos, o vértice de uma intervenção seria que os hospitais têm que ser apoiados, tem que ser um investimento, tem que ser logo feito em unidades hospitalares, isto é, criar unidades paralelas, criar programas verticais, o que nós chamamos de resposta de Covid ou da resposta de um ébola, por exemplo, ignorando todo o resto da resposta, faz com que seja muitas vezes contraproducente. As pessoas depois acabam por não aderir. Então isso foi um bocadinho o perfil. Em Portugal trabalhámos com a Covid no ano passado mais perto dos lares, e logo ali em abril, maio e junho, teremos ali aquilo que era a aplicação dos planos de contingência, esse grande palavrão que faz com que, obviamente, passar do papel da teoria para a prática seria sempre o desafio, e ajudar os lares, que são estruturas sociais, que passaram a ser estruturas sociais e sanitárias, como componente já de momentos de prevenção de infecções, não é? E fizemos esse trabalho durante 3 meses, e agora estamos também durante 3 meses a trabalhar junto dos bairros mais vulneráveis, que não tenham capacidade, muitas vezes, de fazer o distanciamento físico, muitas vezes estamos a falar em Portugal, em bairros que ainda não têm água potável, etc., água canalizada, etc., etc. Então é assim que estamos a fazer esse acompanhamento e um bocadinho entendendo esses vértices de intervenção. Então, por exemplo, estava a falar agora muito em Portugal e na ação que os Médicos Sem Fronteiras tiveram nos lares e agora nestes bairros sociais. O que é que nos poderia dizer mais sobre agora a ação dos Médicos Sem Fronteiras com o Covid? Desculpe. Então, sabemos que em Portugal, obviamente, que como em Portugal, na Holanda, na Bélgica, na Suíça, em todos estes países que nós realmente intervimos, com países que nos tornam um bocadinho difícil até de justificar para nós mesmos, ou aqueles que têm mais experiência e veem as necessidades, imagina as necessidades na República Centro-Africana, no Iémen ou no Sudão do Sul, são infinitamente maiores do que nestes países que têm sistemas de saúde muito mais, e têm meios muito mais para dar resposta. Então, o que é que nós faríamos aqui? Porque é que nós estamos a atuar nestes contextos e que é que não nos dedicamos a atuar realmente em países onde hajam outras necessidades? Aqui, a análise, apesar de tudo, acaba por ser uma análise de ação humanitária. Quando estás em cenários de epidemia e tens uma curva ascendente, quase exponencial, que te leva ao aumento da mortalidade, da morbilidade, nem aí, e achas que há um gap de resposta, apesar do Estado ter ou não recursos, pois aí é uma situação talvez potencial para a Médicos Sem Fronteiras, se não houver mais nenhum outro organização, organismo que seja capaz de dar essa resposta, é um potencial cenário para intervenção nossa em muitos países que realmente podem ser considerados países mais desenvolvidos. Não é? Então aqui tivemos a atuar neste sentido, em Portugal, porque sentimos que realmente havia e há uma capacidade médica de dar resposta, isto é, há mais ou menos um acesso universal à saúde, e sentimos que também nos bairros e nos lares isso sempre aconteceu, isto é, não houve ninguém que estivesse negado a aceder a uma cama do hospital, a estar por ser quem é e vir de onde vem, mas ao mesmo o acesso à informação e essa adaptação à que é a realidade destas estruturas e destas populações, aí sentimos que havia claramente um gap, e então
porque obviamente temos imagens e somos um bocadinho bombardeados um bocado com estas informações que estão corretas, mas depois também saber explicá-las e comunicá-las a pessoas muitas vezes ou que não falam nem português, ou que têm um baixo nível de instrução, ou que vivem com outros acesso à informação, pois aí sim que adaptamos essa resposta. Obviamente que isto vem associado ao que é doações, ao menos em sítios que não tinham essas capacidades de ter material, as máscaras, o álcool gel, etc. Também fornecemos isso e também para nós importante foi fazer o efeito multiplicador, isto é, que a mensagem não seja um PowerPoint, lá está, adaptar as ferramentas de comunicação às necessidades da população, não seja um PowerPoint ou algo mais institucionalizado, mas seja mais uma conversa onde se discute vários aspectos e se dá várias conclusões e que depois, através da identificação daquilo que chamamos de agentes comunitários de saúde, geralmente, mas aqui podemos chamar agentes multiplicadores, pessoas na própria comunidade, para que sejam também capazes de passar essa mensagem em outros âmbitos, né? Porque obviamente as nossas capacidades são sempre reduzidas neste contacto do tu a tu. Ainda há bocado estava a falar muito sobre a questão da vacinação e isto falou muito agora também dos países agora da Europa e eu gostava de lhe perguntar, por exemplo, com os sistemas de saúde já fragilizados, a vacinação em massa nos países menos desenvolvidos é crucial. Reconhece um esforço mundial por parte das indústrias farmacêuticas e dos líderes de Estado a atuar a este nível no acesso a vacinas ou medicamentos? Pronto, essa também é uma componente do nosso trabalho. Não é só dar resposta quando há necessidade de haver, determinamos as necessidades, não há resposta, então intervimos. Há muitas coisas que nós sabemos de advocacia, não advocacia, vem da palavra advocacy, né? Que é tipo tentares a nível de contactos institucionais, políticos, etc., de levar a que certos organismos, a certos estados, a certas possam ter uma capacidade mais ativa de dar resposta a um certo tema que achamos que deverá ser feito de uma certa forma e que não outra. Então aqui nós, como Médicos Sem Fronteiras, é algo como é que vocês podem fazer pesquisar na internet, fazer Access Campaign, em inglês sempre, mas MSF, podem ver também já aqui o acesso que acho que é extremamente importante também para vocês como estudantes de farmácia e futuros de farmácia, o que é que nos estão por detrás de certos argumentos e o que é que nos leva a ter determinadas campanhas de advocacia, advocacy, né? Então aqui, por exemplo, o acesso a medicamentos essenciais, em muitos destes lugares é impossível, não há este acesso universal a medicamento. E a vacina é um bocadinho a mesma coisa. Já existia antes, já era um sistema desigual de acesso a vacinas, até porque as vacinas dependem da capacidade, lá está, terem cadeia de frio e que muitos destes países é um desafio, não têm capacidade de terem luz durante 24 horas por 24 horas, logo aí já nos inerentes desafios logísticos, mas também temos que o dizer, e aqui na questão da Covid, por exemplo, não houve obviamente um processo, uma corrida inédita, ou que seja este lançamento da vacina, e aquilo que assistimos foi que grande parte deste estoque, muitas vezes até dobrando ou triplicando a capacidade ou o número de pessoas que vivem nesses países, mas que foram reservadas para os países mais ricos, em detrimento daqueles que eram os países mais pobres. Os países mais pobres hoje em dia, digamos, países de rendimentos médios ou de baixos rendimentos, mesmo assim, para dar-lhes conotações pobres ou ricos, mas estamos isto de rendimentos mais baixos, pois só têm acesso à vacina através deste mecanismo, ou tinham acesso até muito recentemente, que é o COVAX, que é um mecanismo de solidariedade, em que existem X números de doadores que compram um determinado número de vacinas que vão ser distribuídas aos países mais baixo rendimento, e que obviamente os números que estão a falar, pois vai demorar algum tempo até esse mecanismo estar realmente ativo e a funcionar. E então o que é que fazem? Então, tem os acordos bilaterais, a China faz um acordo com, sei lá, com o Burkina Faso, digamos assim, e isso nunca sabemos muito bem os termos dos negócios,
E outra das razões que nos possam dizer assim, mas pronto, Médicos Sem Fronteiras, há uma escassez de vacinas em todo o lado, em Portugal também o estamos a sentir, por isso também, obviamente, que é algo que é a lei do mercado. Mas a lei do mercado aqui está por detrás daquilo que é o sistema de patentes, de propriedade intelectual, que achamos e que queremos e que acreditamos profundamente que em situação de pandemia mundial é contraproducente. Isto é, ter sempre alguém que realmente investiu, mas também teve acesso a fundos públicos, nem que seja de forma parcial e não total, mas que esse bem quase mundial pois seja comercializado numa ótica de lei de mercado e não seja disponibilizado naquilo que é o interesse, até mesmo de combate à própria pandemia, né? Porque estamos aqui a falar, se nós fomos provavelmente vacinados durante todo este ano e só muito da população mundial será vacinada só em 2022, temos ali reservatórios do vírus, novos tipos potenciais e obviamente que possam colocar a primeira vacinação ou não, que agora também não se sabe bem, mas possa pôr tudo em causa. Mas pronto, é uma discussão que só aí dava quase 45 minutos, mas pronto, para saberem também um bocadinho aí, se tiverem mais interesse, a Access Campaign aí também podem ver entre essas e outras campanhas que fizemos. Diga-me uma coisa, falou aqui no mecanismo COVAX. Este mecanismo COVAX inclui a vacina contra a Covid-19, não? Sim, 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 sim. É um mecanismo que é por N Estados-membros, doadores, liderado, creio que entre a OMS e a Unicef e várias outras organizações internacionais, têm que fazer esta compra, este sistema de compra, este centro de compras da vacina, ou doações de vacina, depois são dispostas para estes países de mais baixo e médio rendimento. Sim. Ok. Então, diga-me uma coisa, agora mais um bocadinho voltado aqui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das metas da ONU para o Objetivo número 3 é aumentar substancialmente o recrutamento, formação e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos estados insulares em desenvolvimento. De que forma os Médicos Sem Fronteiras contribuem para que esta meta seja cumprida? Pronto, antes de responder à pergunta, introduzir só alguns temas também, e ser um bocadinho chato ou demasiado académico, mas é também para se perceber os diferentes âmbitos, não é? Nós somos uma organização médica de emergência humanitária. O que nos define que, por exemplo, tenhamos uma crise de refugiado, crise de Cabo Delgado, o ciclone Idai, vamos dar um exemplo que mais ou menos conhecemos. Atuamos no marco em que achamos que estão entre aquilo que é a referência como emergência, atuamos 2, 3, 4, 5 anos, 6 meses, depende um bocadinho das circunstâncias, mas o nosso âmbito não é de desenvolvimento. Desenvolvimento passa por uma outra abordagem, os outros objetivos, mas obviamente que não podemos ignorar que durante esses 6 meses, mínimo 3 meses, 6 meses, 2, 4, 5 anos, obviamente há lugares que são crises humanitárias quase crónicas, o que nos obriga a estar 20 anos, não é? Por exemplo, a Síria, na Angola, em Angola, quando eu falei anteriormente, tivemos 23 anos, não é? Enquanto durou todo o conflito. Temos obviamente uma componente de, primeiro, e aqui desmonto a tua pergunta em duas vertentes, a primeira seria sendo uma resposta que tem como principal objetivo, 99,9%, de salvar vidas, isto é, reduzir a mortalidade e a morbilidade daquela população, naquela área, naquele período específico, faz-nos com qualquer maneira. Aqui vamos salvar vidas de qualquer forma, vamos institucionar as melhores práticas de cuidados de saúde de emergência, vamos estabelecer a linha de cuidados primários, cuidados a linha a nível secundário, cirurgia, etc, etc, etc. E vamos estar aqui, quando descer a curva, vamos embora, né? Pronto, então aqui esta responsabilidade já vem também com os anos, já são 50 anos a dar resposta. Temos que ver também aquilo que é a nossa estratégia de saída e aquilo que é a capacitação do pessoal nacional. Assim que quando recrutamos pessoal, por exemplo, e recrutamos também muitos farmacêuticos, que era uma informação que também gostaria de passar, recrutamos como profissionais, isto é, com o curso feito e com uns aninhos de experiência já na área, exatamente, e se tiverem a falar inglês e francês então ainda melhor, mas, por exemplo, nessas áreas, se vocês que fossem recrutados, iam recrutados
como alguém que vai liderar uma equipa que tem várias responsabilidades, não é? Dentro da área da farmácia, que vai ser formada em tudo o que é gestão e administração de medicamentos e outros itens médicos naqueles países. Não é? E então, também conhecimento de protocolos das malárias, das diarreias, das doenças respiratórias, dos materiais, etc, 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 etc. Então, vocês aqui vão ter sempre a responsabilidade de ter uma equipa a vosso cargo, como, por exemplo, tem um médico ou como, por exemplo, tem um enfermeiro. Não é? Então, aqui, basicamente, um enfermeiro tem uma equipa de enfermeiros que faz com que tenhamos sempre as 24 horas os turnos completos de 7 dias por semana, e então aqui, pronto, temos essa componente sempre de capacitação, de formação do staff nacional, até porque sabemos que com o pessoal internacional conseguimos muitas vezes iniciar certas atividades e abrir e estabelecer certos objetivos, mas sem o staff nacional não conseguimos ter a representação. Então, quanto mais tempo estejamos a trabalhar em conjunto e a passar este conhecimento, pois melhor. Esses seriam um dos objetivos. O segundo, obviamente, que salvar vidas humanas passa aquilo que nós chamamos de indicadores, não é? Mais ou menos um programa da MSF basta por ser sempre também muito parecido àquilo que é o marco lógico de qualquer organização portuguesa também humanitária, de objetivos, atividades e indicadores. E os indicadores dizem que quando estamos, por exemplo, com um programa de nutrição, de internamento de desnutridos graves e temos uma taxa de mortalidade acima dos 20%, 30%, temos que saber o que é que está a acontecer. Algo que não estamos a fazer bem, por mais que temos os protocolos, por mais que temos o pessoal todo formado, temos que saber, ou estão a chegar muito tarde, ou não estão a seguir o programa, ou à noite há um certo relaxar da equipa médica, etc, etc, etc. Não adianta só estarmos e fazermos o melhor que podemos, temos que fazer sempre com o compromisso de dar cuidados de saúde de qualidade. Pegou aqui em duas questões que eu acho que até são dois mitos da Organização Médicos Sem Fronteiras, sendo que o primeiro é que funciona em regime de voluntariado e o segundo é que os Médicos Sem Fronteiras, se calhar isto é até um bocadinho dúbio porque tem a palavra médicos no nome da organização, e de facto não são só médicos que integram estas equipas e não é os Médicos Sem Fronteiras de todo, não funcionam sob regime de voluntariado, certo? Exato, é uma informação que temos também tentado passar em Portugal. E é verdade que a profissão de profissionais na área da medicina tem um papel fundamental, crucial também, mas acabam por ser só cerca de 20, 21, 23% de todo o nosso staff. Sim, a nossa equipa médica também é à volta de 51, 52%, é a maioria por ali. Depois temos nós chamamos pessoal não sanitário, non-medical staff, que seriam tudo aquilo que são a área da logística, na área das finanças, recursos humanos, na área de coordenação. Né? E então tudo isto mais ou menos aqui outros perfis. Dentro da área médica temos assim médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, farmacêuticos, psicólogos, promotores de saúde, mais ou menos são estes perfis assim mais relevantes ou que temos em maior número, diria. Estou a dizer sim, que é algo que também temos de fazer aqui. Eu, por exemplo, tive 12 anos a trabalhar aqui, obviamente que eu tinha um salário e tinha umas condições segurança social, IRS, seguros, tudo isso está incluído e é isso que nos entra, não é? Como se fosse uma vertente profissional na nossa carreira, que é aquilo que queremos ser, e então há muito, e isso cada vez vejo nos meus colegas, trabalharam um X tempo num lugar e depois voltam, trabalham aqui na sua atividade profissional, agora mesmo, por exemplo, temos uma colega vossa que foi para o Sudão, que também estava a trabalhar na farmácia, e depois agora pôs mais ou menos e conseguiu negociar e vai agora 6 meses, está agora no Sudão, e já fez isso várias vezes, e é algo que também faz parte realmente de um trajeto de vida, de uma história profissional, pessoal que podemos ter, mas também profissional, isto é, obviamente que ajuda para essa componente humanitária, esse gosto de querer ajudar. Basicamente, também esta Fronteiras é se eu tiver que fazer assim algo mais terra a terra, é uma demonstração de solidariedade de certas sociedades civis que se organizam numa associação, numa organização como Médicos Sem Fronteiras, depois financiamos através
donativo e contribuições de famílias individuais. Nós recebemos muito pouco dinheiro dos Estados e de agências de ajuda internacional, e aqui damos esse trabalho no terreno. Eu posso dizer que, obviamente, há coisas positivas, não há coisas negativas. Por exemplo, eu voltei, vai fazer agora 3 anos, a minha última missão foi também no Sudão, e estou muito contente de estar cá em Portugal, e obviamente há tanto tempo ajuda também a voltarmos à nossa casa, mas certas vezes, muitas vezes sinto a falta de ir para o terreno e sentir que a aplicação do nosso trabalho tem um impacto tão direto na qualidade de vida de muitas populações, e isso é algo que não é fácil. Não é fácil ter essa experiência, essa consequência direta daquilo que é o teu esforço e os resultados, não é? E às vezes isso é fantástica, essa experiência. Acima de tudo, deve ser um trabalho bastante gratificante pertencer a estas equipas e ir e simplesmente passar as fronteiras e sentir que o nosso esforço está a ser valorizado e estamos realmente a fazer a diferença. Exatamente, sim, exatamente essa é um bocado a base, sim. Falou aqui um bocadinho também que pertenciam aos Médicos Sem Fronteiras alguns psicólogos, então existe também um esforço por parte dos Médicos Sem Fronteiras por cuidar da saúde mental. A nível de emergência, não é? Por exemplo, agora vamos dar outra vez um exemplo muito recente, não é? Estamos a falar de Cabo Delgado, vocês estão a ver aquilo que está a acontecer. Estamos a ver muitos as habituais e não tão habituais, mas as patologias se podem sentir em pessoas que já existiam, né? E aqui sempre as malárias, as diarreias, a época da chuva, as doenças respiratórias, etc., que assim, numa situação normal, situação de conflito armado, né? Muitas vezes feridos de pau, ou de conflito, ou de represálias, não é? A viagem em si mesma, passarem por N dias, às vezes a caminhar com a própria roupa um pouco mais, sem onde comer e água, e já chegam desidratados, com fome, mas também chegam muitas vezes em estado de choque. Imaginemos o que é ter esse contacto direto com a violência nestes âmbitos. Obviamente, e a viagem em si mesmo, e chegar e não teres uma estrutura preparada para te receber, estás sempre em situação de desconforto. Obviamente que aqui é uma parte integrante da nossa resposta, é ter isso da saúde mental. Isto é, obviamente não dá para fazer muitas vezes porque são populações que se movem, não é? Mas que tentamos sempre ter aqueles que são os primeiros corres psicológicos, muitas vezes também sessões de grupo, etc., para que as pessoas também consigam lidar com estas sensações e estes sentimentos, e possam conseguir e perseguir os desafios da sua vida um bocadinho melhor preparadas, ou pelo menos não tão isoladas. E então a saúde mental é algo que cada vez mais, e é algo que nós também fomos incorporando nos nossos projetos, que é absolutamente fundamental. É mesmo incrível, por acaso eu nunca pensei que tivessem tanta atenção aqui com a saúde mental e de facto lá está, é mesmo, acaba por ser mesmo por ser mau, nós às vezes só pensarmos nos médicos e só os médicos integram os Médicos Sem Fronteiras e nunca pensei que realmente psicólogos também fizessem parte desta equipe e acho mesmo incrível porque pronto, deve ser mesmo super difícil, eu nem imagino a cabeça das pessoas que passam por ataques terroristas e que pronto, estão mesmo no meio destas crises humanitárias e vivem todos os dias. Gostava só então de fazer uma última pergunta. No seu entender, qual é a maior dificuldade para que se atinja a universalidade de uma saúde de qualidade e como é que os Médicos Sem Fronteiras pretendem atuar futuramente para que tal seja atingível? Posso dar um bocadinho a resposta mais politicamente correta e depois dar uma resposta um bocadinho mais pessoal. Obviamente que, isto é, já notamos, e isso também da minha própria experiência, já em 2005 e 2006, quando começámos a dar estas respostas, já há uma certa capacidade, mesmo próprio dos Estados, mesmo que não tenham essa capacidade, mesmo que não tenham estes recursos, pelo menos de se fazer cargos dessa resposta. Isto é, já não é aquela, também nunca foi 100% assim, mas já não é aquela chegar a um país, ver o que é que está a acontecer e montar, e fizemos umas atividades que achamos que são melhores, isto é, impostas pelo talvez uma resposta mais ocidental, ocidentalizada dos nossos critérios, e chegamos e implementamos. Não?
isso já não é assim. Já não, ou nunca foi, mas é cada vez menos assim. Digamos que mesmo muitos dos Estados querem fazer parte e são parte integrante daquilo que é a resposta, e muitas vezes coordenam mesmo essa resposta, ainda não tenham os meios nem os recursos. Então aí já vai capacitando certos governos e certos Estados a fazer parte da solução, não é? Não é um problema que aí fica. Obviamente que isto era a resposta mais correta, obviamente que está a acontecer e é verdade, não é que seja mais correta, não, é a verdade, mas por outro lado também sentimos que há um gap cada vez maior entre aquilo que é a resposta humanitária de emergência, não é? E aquilo que se vai tornando como crises humanitárias crónicas, isto é, não é ali um curto espaço de tempo em que acontece aquele efeito e depois o problema está resolvido e as pessoas voltam um bocadinho às suas vidas, não. Há aquilo que se vai sentindo cada vez mais, não há uma resposta, e aqui, obviamente, isso nos leva a questionar esse, não é? Obviamente, os cuidados de saúde de qualidade, obviamente, que isso não ajuda, um país estar em conflito não vai obviamente, ajudar antes pelo contrário a que esses sistemas se desenvolvem e, obviamente, que essa perpetuação no tempo faz com que essa resposta tenha que ser constante, pelo menos manter uns mínimos, não é? E até que haja capacidade, pelo menos, de salvar certas vidas, não é? E não deixar com que realmente a população civil seja aqui abordada, tenha aqui a que sofrer também mais ainda e durante um tempo. Isso, por exemplo, basicamente lembramos agora, já ninguém, ou já muitas poucas pessoas ouvem falar, mas a situação de Myanmar e dos Rohingya, né, que fizeram aquela quase 1 milhão de refugiados, cruzaram a fronteira de Myanmar para o Bangladesh e estão ali no Bangladesh há uns 3 4 anos e a situação não melhorou e obviamente estão ali a uma população que tem muito pouco acesso eh, ao sistema, à subsistência, não é? Então, obviamente, tem que depender desta ajuda internacional e, obviamente, que aí temos que estar presentes e entre outros sítios, né? Que é basicamente a República Centro-Africana, no Congo, no Sudão do Sul, mas também não é só nestes sítios, sentimos que, por exemplo, mesmo na Europa, e também talvez já conheçam melhor, em Mória, por exemplo, estamos a falar de um país europeu em que temos um número bastante reduzido de refugiados, ou digamos assim, a pessoas requerentes de asilo, para usar outros termos, e que, como Estados-membros, por razões, queremos dizer, não somos capazes de dar resposta de qualidade, a nível de cuidados de médicos e outros, a um pequeno grupo de pessoas que está ali e que obriga a Médicos Sem Fronteiras a também estar ali, não é? E é outro exemplo. Hum, Há desafios e obviamente que aí temos também ir sempre pelo lado de, talvez nem jeito de última mensagem, é algo também que aprendemos a ser, às vezes sentimos e afeta-nos como pessoas este peso e esta coisa do que é que vale a pena estarmos aqui a correr e a perder anos sabes, de qualidade de vida e estar longe da família, se realmente as situações são a que são. Mas, pelo menos, e é algo que eu também sempre tentaria impor, passar às equipas também, que somos parte dessa resposta, quer dizer, evidentemente como essa resposta que estamos a dar, ajudamos a que um número de pessoas, e deixamos ver as coisas tão macro, o número de pessoas naquele sítio, naquela altura, vai beneficiar certamente da nossa presença e isso já é muito bom, não é? Deixamos um bocadinho também ao âmbito local e ao âmbito de tu a tu, né? De eu, João Antunes, de tu, Neuza Joaquim, de qualquer outra pessoa que possa ir e não sei o que, de sentir que com o teu trabalho podes ajudar um grande número de pessoas a viver um bocadinho melhor e isso já é um lema bastante positivo, eu acho. Isso é mesmo incrível. Olha, não tenho mais perguntas para lhe fazer. Muito obrigada por ter vindo conversar comigo. Espero genuinamente que o seu trabalho nos Médicos Sem Fronteiras continue a correr bem e continue a fazer diferença, porque lá está, esta organização tem tudo, faz tudo de bom e continua a ajudar pessoas e os meus sinceros parabéns por integrar este projeto e por fazer este projeto ir mais além. Muito obrigado então pelo convite e se quiserem também continuem a seguir-nos, Médicos Sem Fronteiras Portugal, Instagram, Facebook, Twitter
e também podem também estar sempre a par destas atividades que estamos a fazer e que estamos também a comunicar para que as pessoas também estejam cada vez mais familiarizadas com aquilo que se passa noutros lugares que não aparecem tanto nos meios de comunicação. Muito obrigado, então. Muito obrigada, eu. De facto, a cobertura universal de saúde, que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deve basear-se em cuidados de saúde primários fortes e centrados nas pessoas, não se focando apenas na prevenção e tratamento de doenças, mas também em melhorar o bem-estar e qualidade de vida. Na APEF, acreditamos que todos podemos marcar a diferença e ajudar na construção de um futuro em que a saúde esteja sempre assegurada. E tu, acreditas? Por hoje é tudo e até um próximo episódio. Protejam-se.